de serem apreciados com rapidez. Então, tendo sido apreciado já no Senado, agora dependerá também, né, do esforço que seja feito na Câmara dos Deputados para que o processo termine. O senhor teria uma ideia assim, de quantos trabalhadores teriam direito a essa nova possibilidade de 30% a mais do salário pela insalubridade, enfim? É muito difícil de se dizer, sabe? Não teria, assim, o número para ser colocado, porque isso varia também muito de acordo com a prioridade que se dê pelas empresas privadas e órgãos públicos para as profissões. Por exemplo, a profissão de vigilante, né? Todos nós sabemos que essa profissão, por um lado, infelizmente, vem se tornando cada vez mais importante no Brasil, pelo próprio clima, porque infelizmente, pelo clima de insegurança, né, que existe em nosso país, em todos os estados e particularmente nas cidades maiores. Então, vigilante, esta pessoa realmente tem o direito de ter insalubridade, né, periculosidade, quer dizer, um risco de vida, violência. Então, esse número está aumentando, assim, significativamente. A gente sabe que pelos índices públicos, né, o recurso que todos nós gastamos com segurança está crescendo, assim, de uma maneira assustadora, né? Além de se pagar impostos, né? Acabou virando um grande mercado. Onde a segurança já deveria ser colocada, porque você paga quase 40% dos seus impostos para ter serviços adequados, né? Então, entre os serviços está a segurança, a saúde, a educação, a estrada. Quando as pessoas dizem paga bastante imposto, é bastante ou não? A gente sempre tem que perguntar se a gente está tendo serviços correspondentes feitos. Mas no Brasil, você paga 40%, mas você tem que pagar segurança, você tem que pagar plano de saúde, você tem que pagar, muitas vezes, escola, faculdade, tem que pagar pedágio e tal. Então, a carga tributária, vamos dizer, é um negócio enorme. E essa questão da periculosidade, da insalubridade também aumenta. A polícia, por exemplo. A polícia, a gente sabe que o efetivo das polícias está muito abaixo, né, do que deveria de fato ser, né? Então, tem que haver um investimento maior, né, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, né? E essas profissões exigem, né, também, naturalmente, isso é importante que se tenha até para a segurança da família, né, do policial, né, a questão de, além do adicional de salário, outras garantias para a tranquilidade do policial. Então, esses números, né, guarda-vidas, salva-vidas, por exemplo, nós deveríamos ter muito mais também em todos os locais, né? Então, depende muito, assim, da consciência das pessoas, o aumento do número dessas pessoas que se dedicam a profissões que apresentam algum risco. Assim, para finalizar rapidamente, o senhor falou aí na questão tributária. O senhor acredita que até o final do governo Lula a gente avance um pouco nessa questão da reforma tributária? Não acredito, né? Eu acho que isto não vai acontecer. Seria algo fundamental, né, que acontecesse, mas infelizmente, na minha ótica, não vai acontecer. Em 2003, 2004, no Senado Federal, nós chegamos a aprovar uma reforma tributária que foi enviada à Câmara e aprovamos por consenso, por incrível que pareça, foi por consenso. Talvez uma ou outra votação, não me lembro bem, nominal, mas foi basicamente por consenso. Por quê? Porque se discutiu muito, né, com sociedade, tudo aquilo que se discute bastante, né, e vê o ponto de vista de uma pessoa, de outra, do governo federal, estadual, empresários, sociedade e tal, você chega a um denominador comum. Só que parou naquela época. Tanto nós chegamos a um consenso que a CPMF, muito antes de ser extinta, naquela época nós já discutimos, olha, vai diminuir para chegar só em um percentual mínimo,
para efeitos de fiscalização, e foi aprovado por consenso. Agora, esta é uma das maiores dificuldades para o Brasil. Com Né? certeza. Porque basta dizer, por exemplo, que na área da informática, dos computadores, onde há uma iniciativa de incentivo a esta área, né, onde se diminuiu significativamente os impostos, né, para que a população tivesse mais acesso, né, a computador, impressora, os materiais todos. A dúvida era, não, você vai diminuir, vai perder impostos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Com certeza. Quer dizer, você aumentou em centenas de milhões de reais a arrecadação, porque o preço era menor. E o pessoal não sonega também, porque quando você paga menos, a própria pessoa vai dizer, não, vai me dar uma dor de cabeça, não vale a pena, por que eu vou sonegar? Vamos pagar, porque está bem claro, é isso que eu tenho que pagar, né? Porque até existe uma desordem tributária hoje em dia, porque muitos, eu acredito nisso, dizem, é tão confusa a coisa que eu nem sei o que eu tenho que pagar. Não sei se paguei ou se não paguei, né? Não me lembro se paguei ou se não paguei. Agora, você vê na linha do IPI sobre produtos brancos, por exemplo, também diminui-se isto e a população vai e compra. Existem abusos também, né? Por exemplo, eu acho um abuso você colocar, por exemplo, carros importados não pagando IPI. Quer dizer, sentido, isso é uma coisa que não faz sentido, porque você liberar um produto do IPI... Porque você não está gerando emprego interno, não tem sentido, porque é o seu objetivo, né? O grande objetivo é geração de emprego, geração de renda, paz social. Mas, então, infelizmente, eu acho que reformas fundamentais, como a reforma tributária, a reforma trabalhista também, eu acho que muitas coisas poderiam ser discutidas. Reforma política, que é fundamental também. Então, reformas importantes, eu diria que terão que ser deixadas para depois das eleições do ano que vem. Ok. Bom, senador Flávio Arnes, quero agradecer a sua presença aqui e a gente poder falar de vários assuntos e, enfim... tenho certeza que os nossos internautas gostaram bastante e muito grata. Fico sempre à disposição, conte com a gente e para todos os telespectadores também, internautas, a gente sempre está à disposição, né? Lá no Senado Federal, nas comissões, e todas as sugestões são sempre bem-vindas para que o trabalho melhore. Obrigado, Rosa. Muito grata.